Iniciando o nosso programa Grandes Negócios na TV, hoje um convidado muito especial, Celso Aires. É casado, bacharel em administração de empresas pela Universidade de São Francisco, com especialização em gestão empresarial, MBA, Fundação Getúlio Vargas e atualmente é o supervisor de recursos humanos da empresa Umicore Brasil Limitada. Tudo bem, Celso Aires? Tudo bem, tudo bem. Prazer tê-lo com a gente aqui. Tá. Conta um pouquinho como é que foi um pouco do início da sua carreira profissional. Você já começou tendo essa visão de RH ou a visão era outra? Na realidade, acho que eu sou a regra no Brasil, né? Tem que ser exceção, obviamente não sou exceção. Eu não tinha condições para pagar uma faculdade, obviamente não pude escolher a área de recursos humanos. Tá? Mas você já tinha essa vontade? Não. Na realidade, foi uma consequência, uma necessidade, né, de você arcar com os custos. Eu, muito jovem, eu comecei a trabalhar na parte administrativa, assumi aos 19 anos a contabilidade de uma empresa de dublagem chamada Dilfono Brasil, a IC São Paulo, né, na época, que era da empresa Lacta. E era responsável pela contabilidade. E nesse período, um colega meu, que era o responsável por recursos humanos, teve uma proposta para trabalhar numa multinacional e eu acabei assumindo o posto de recursos humanos e acabei me identificando. Foi daí que foi meu primeiro encontro com recursos humanos. E daí, isso foi em que ano? Isso foi em 84. 84. Você já estava formado? Não, eu estava no meio da formação, né? A minha ideia era a parte contábil, né? E depois que eu entrei na parte de recursos humanos... Aí, a paixão à primeira vista. Paixão à primeira vista. Você teve alguns países, né, visitando e adquirindo experiência. Isso contribuiu na sua experiência profissional? Na realidade, seria muita pretensão minha falar que os países onde eu tive a oportunidade de visitar, ele contribuiu de uma forma... para a minha formação de recursos humanos. Eu diria que as empresas no Brasil, multinacionais que eu trabalhei, que têm culturas, né, diferentes, né, acionistas diferentes, como alemão, americano, belga, isso contribuiu bastante. A cultura da própria empresa onde você trabalhava. A cultura da própria empresa, porque no Brasil você tem a cultura brasileira, né? Você tem a cultura corporativa da tua empresa local e o que toda empresa internacional quer buscar é uma cultura corporativa mundial, né? Então, e isso realmente, esses estilos, eu senti bastante, isso contribui bastante porque você passa a entender um pouquinho de como é o drive dessas empresas, né? Qual o caminho delas, né? Isso realmente tem um peso grande. Quer dizer, foi mais importante que estar em outro país. Então, Roberto, para você, eu acho que para você ter uma contribuição grande para a formação, salvo alguns cursos que você tem ali um período de um ano, né? Uma expatriação que você fica 3, 4 anos, realmente aí você tem como isso absorver alguma coisa, tá? De outra forma, é mais um contato, né? Você realmente vai ver o que você está sentindo aqui, né? Confrontar com lá, mas é mais internamente, mais no Brasil. O mercado do RH, mercado é competitivo, né? Bastante competitivo. O que precisa ser, o que é o diferencial de um bom profissional para se destacar no mercado? Se falando em recursos humanos, basicamente em recursos humanos, né? Primeiramente, a pessoa tem que gostar de pessoas. Isso é básico. Essencial, né? Essencial. Gostar de pessoas e saber ouvir, tá? No momento que você tem essa condição, você tem que estar aberto, né? Ter uma visão muito ampla da estratégia da empresa. Ou seja, você tem que ter um relacionamento muito forte, né, com os donos de negócios para saber quais são as estratégias deles, né? E você aí sim vai ser a extensão, vai ser o braço, a extensão dele, onde vai suportá-lo ele para alcançar esses objetivos. Aí sim você coloca uma gama de ferramentas de recursos humanos, né? Gerenciamento de talentos, né?
gerenciamento de remuneração, gerenciamento do ambiente de trabalho, né, que a gente fala, o equilíbrio entre trabalho e a vida social, que nós chamamos qualidade de vida, né? Então, todo esse arcabouço de ferramentas de recursos humanos, você leva para o executivo, né, para o dono do negócio, a atingir o seu objetivo em cima de uma estratégia traçada. Então, é um braço do... E essa experiência toda, para chegar a esse ápice de conhecimento, digamos assim, são nos bancos escolares ou na vida do dia a dia? Na realidade, é vida a vida. Na vida, no dia a dia, que você entende. Por que acontece muito, acho que não um privilégio da área de recursos humanos, a maioria das pessoas, os departamentos que você conhece, eles são muito operacionais, tá? E o recursos humanos não foge muito disso, tá? Então, ele tem a área de administração de pessoal, ele tem a área de recrutamento e seleção, tem a área de desenvolvimento e treinamento, né? Mas ele faz o operacional, tá? Enquanto o dono do negócio, onde quer atingir as metas de venda, né? Tem que buscar esse target, isso aí para ele é o feijão com arroz, certo. Isso não interessa. Então, o que você faz, o que você vai a mais, o que você agrega de valor, tá? Então, hoje, só para elucidar um pouco, são as pessoas, seriam os consultores de recursos humanos, tá? É aquele que está muito próximo da unidade de negócio e que que faz a triagem, né, com todo esse suporte, né, esse backstage de recursos humanos, ele pega esse dado para suportar, tá? Então, esse pessoal seria a linha de frente. No meu ver, é a parte mais importante para gerenciar ou ajudar a suportar o CEO, o diretor de negócio. E a Umicore do Brasil, como é que foi a sua aproximação e contratação da empresa? Então, na realidade, como eu falei no início, aos 19 anos, eu assumi a parte de recursos humanos dessa empresa de dublagem de no Brasil. E esse colega meu que tinha ido para essa multinacional me chamou para trabalhar na época na Umicore, naquela época chamava Degussa, né? Então eu fui para trabalhar na Degussa, né? Que na realidade era um grupo grande que tinha 6 unidades de negócios, né, diferentes. Tinha unidade farmacêutica, unidade química, metalúrgica, né? Isso tudo o conglomerado Degussa. Degussa. Você tinha o headquarters, você tinha a parte corporativa no centro de São Paulo, no edifício Joelma. E quando eu entrei lá, eu fiz eu passei por todos os lados, né? Comecei na parte farmacêutica, né, como encarregado de administração de pessoal. Depois fiz um trabalho em Mauá, que foi a transferência da fábrica para a Americana. Depois, isso sempre mais focado na área trabalhista de pessoal. Aí eu mudei, né, para a parte de remuneração, propriamente dita, no edifício Joelma, onde eu era corporativo. Aqui em Guarulhos, a Umicore se dedica ao quê? Aqui ela tem uma parte de metalurgia, né? Tem 2 segmentos que nós chamamos de TM, 3 na realidade, TM, PMC, PMR, né? Um é tecnomatismo, que faz contatos eletroeletrônicos, obviamente com a indústria eletroeletrônica, né? Tem a parte a parte química, que é um processo que a gente fala que é um misto, né, de metais, da metalurgia e químico, né? E tem a parte de reciclagem, né? De refino, né? Então a gente trabalha com refino de metais. Perfeito. Sobre sua supervisão, quantos departamentos tem dentro da Umicore? Hoje eu sou responsável por remuneração, relações trabalhistas e administração de pessoal. E no mundo a Umicore ainda está bem diversificado também, como era a Degussa ou não? Então, a Umicore, hoje ela atua em tecnologia de metais, com expertise, né, em ciência química e metalúrgica. Ela é focada em 4 ramos, né? Em catalisadores, energia de materiais, desenvolvimento de materiais e reciclagem.
em cada foco, cada negócio, ele se ramifica. Por exemplo, a reciclagem, ele tem a reciclagem de baterias, né? Tem a parte de reciclagem de metais, né? E aí vai, né? Então tem uma aplicação, ela está hoje em todos os continentes, né? E tem aproximadamente 14 mil funcionários. Puxa vida. Bom, temos hoje aqui Celso Aires, o nosso convidado, falando um pouco da sua vida empreendedora, vida profissional como executivo de grandes corporações, mas tem muito mais história a ser contada. Então eu convido você a ir para o comercial e voltar para o segundo bloco para escutar um pouquinho da história de Celso Aires. Até lá.